Bebe, gravando. Irmãos, então vamos continuar o nosso estudo aqui de Apocalipse, capítulo 13. A gente falou na aula passada sobre o anticristo e agora vamos falar sobre o companheiro dele, né, que vai ajudá-lo nesse domínio do mal aí sobre o mundo nos tempos finais, tá? É o falso profeta. Capítulo 13, a partir do versículo, a gente viu o anticristo aqui, vai ser a partir do versículo 10, se eu não me engano, Sim. ou 11, peraí. O- 11. 10. 11, isso. Apocalipse 13, a partir do versículo 11. Vou começar. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Olha só, irmãos, vocês lembram que o anticristo foi a besta que saiu do mar. Por quê? Porque o mar, como eu falei para os irmãos, é um símbolo das nações não crentes, não é? Então, o anticristo vai sair do meio dos não crentes. Esse é o ensino ali. Agora, quando fala a outra besta emergiu da terra, pensa na terra como oposição ao céu. É como se dissesse assim: ah, ele só vai tratar de interesses terrenos, não vai querer saber de coisas espirituais, vai se opor a tudo que for espiritual, só vai ter interesse naquilo que for da terra, o que for do céu não interessa para essa besta. Então, pensa na terra dessa maneira, como algo que vai se contrapor ao céu, tá? Outra besta emergindo agora da terra. Olha a descrição dela. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. O que que você conclui daí? Conclui que já vem para enganar. Já vem para enganar. Você olha para ela, você vai ver algo inocente, inofensivo, algo que não oferece perigo. No entanto, quando fala, fala como dragão. E como é que o dragão fala? O dragão fala mentindo, o dragão fala caluniando, o dragão fala acusando, ou seja, o dragão ele só fala coisas que vão contra a palavra de Deus e a sua vontade. Então, para reconhecer o falso profeta, tem que analisar o discurso dele, o conteúdo do discurso. A aparência vai ser uma aparência enganadora, não é? Como é a de todo falso profeta. No primeiro momento você olha e pensa assim: ah, não, isso aí é do bem, isso aí não vai fazer mal, não, isso aí vem para edificar. Mas não, meu irmão, o falso profeta, como todo falso profeta, ele vem para enganar. E ele não vem com aparência explícita de maldade. É aquela história, não é? Até Satanás se transforma em anjo de luz. Por quê? Porque se ele viesse assim, como a gente pinta por aí, né? Com chifre, rabo, tridente, aquele negócio todo, ninguém ia ficar do lado dele. Só aqueles muito malucos mesmo, não é? Uma pessoa normal, ela não vai abraçar alguma coisa que explicitamente tem a aparência do mal. Então, o engano faz parte da estratégia do maligno. E o falso profeta, quem é? É aquele que vai atacar o povo de Deus na sua mente, com conversa fiada, com enganação, com mentiras, vai trazer filosofias que vai levar muitos para a perdição. Então, vocês estão percebendo a diferença do falso profeta para o anticristo? O anticristo é aquele que tem poder político, que tem a força bruta para poder atacar as pessoas, prender as pessoas e até matar as pessoas. Então, o anticristo ele ataca a pessoa externamente, externamente. O falso profeta não. O falso profeta, ele ataca a pessoa internamente. Ele ataca na sua mente, não é? Ele vem com enganação. Essa é a diferença principal entre os dois, tá? Então vamos continuar. Versículo 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Vocês lembram que a primeira besta é o anticristo e recebeu, além de já ter autoridade, recebeu mais autoridade ainda de Satanás. E agora ele compartilha autoridade com o falso profeta. Olha que coisa interessante, irmãos. Nós temos agora três inimigos se levantando contra o povo de Deus. Isso te lembra de quê? Da Trindade. A Trindade. Na verdade, o Satanás, o anticristo e o falso profeta,
Eles são a trindade do mal. Olha que interessante, irmãos, a trindade do mal. Cada um se opõe basicamente a uma das pessoas da trindade. Se você for olhar Satanás, ele é como se estivesse se opondo a Deus Pai. O anticristo se opondo ao Cristo. E o falso profeta se opondo a quem? Ao Espírito Santo. Veja se não tem lógica. Satanás, querendo imitar Deus, ele deu a autoridade dele ao anticristo. Jesus não falou que toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra? Quem deu autoridade para o Messias? Foi Deus Pai. Satanás, imitando Deus Pai, deu a autoridade dele para o anticristo. Olha só. Outra coisa, Jesus foi aquele que morreu na cruz e ressuscitou. O anticristo, ele é aquele que estava ferido mortalmente, não é? É claro que ele não pode morrer literalmente e voltar dos mortos, porque ele não tem esse poder. Então, é forjado, né? Ele, ferido mortalmente, de repente, por um milagre, ele consegue viver, querendo imitar também Jesus Cristo, uma paródia, né? Uma imitação zombeteira. E o falso profeta, qual é a missão dele? A missão do falso profeta é chamar atenção para o anticristo. Ele vai fazer de tudo para que as pessoas adorem o anticristo. E qual é a pessoa da Trindade que trabalha para a adoração de Jesus, para fazer as pessoas adorarem a Jesus? É o Espírito Santo. Quem é que leva as pessoas a se prostrar diante de Cristo? É o Espírito Santo. É ele que convence do pecado, da justiça, do juízo. O falso profeta, ele vai fazer um papel semelhante. Ele vai ser aquele que vai tentar direcionar as pessoas para o anticristo. Vocês estão entendendo? Então, na verdade, é uma trindade maligna se opondo à trindade divina. É isso que acontece. Aí fala aqui no versículo 12: exerce toda a autoridade da primeira besta, que é o anticristo, na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Tá vendo? Se aproveitando dessa cura milagrosa, né, do anticristo, o falso profeta vai mostrar para a humanidade: olha só, um milagre, esse homem aí é diferente, não é? Você vê que ele está do lado do sobrenatural e tal, vai ficar aquele papo furado para enganar as pessoas. E olha, irmãos, com certeza muita gente vai cair nessa história, com certeza. Aqui no versículo diz: faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Aí você pensa assim: mas Kleber, se o anticristo é um líder político, por que essa questão de ser adorado e tal? Irmãos, eu não falei para vocês que um dos exemplos hoje de anticristo que a gente vê nos nossos tempos são esses líderes comunistas, não é? Eles são líderes políticos, mas também eles querem adoração. Vocês sabiam disso ou não? Se você olhar, por exemplo, a história de Stalin, aquele que dominou lá na União Soviética, o homem levantava estátua para ser adorado. As imagens dele eram espalhadas pela cidade, porque queria ser adorado também. Se você for lá na Coreia do Norte, né, o homem que está comandando lá, você sabia também que esse homem quer ser adorado? Tem imagens dele espalhadas pela cidade, querendo também adoração. Então, às vezes a gente pensa: o sujeito é líder político, mas ele não quer uma adoração religiosa, ele não está preocupado com isso. Não, meu irmão, você está enganado. Eles também querem ser adorados, adorados. E o anticristo final não vai ser diferente. Tanto os anticristos do passado, como do presente, como do futuro, eles, além de serem líderes políticos, eles vão se mostrar tão megalômanos, né? Tão egocêntricos, que eles vão querer ser adorados. Você olha, por exemplo, vamos ver os anticristos do passado, né? Nero, você acha que Nero não queria ser adorado? Queria. Domiciano, o homem que mandou João para a ilha de Patmos, que era o imperador, ele também queria ser adorado. Havia o culto ao imperador. Quem não se ajoelhasse diante da imagem do imperador também poderia morrer. Então isso não é uma coisa nova, não é uma coisa que vai inventar, não. Isso acontece, não é? E o anticristo, ele não vai querer: eu não quero só o poder político, eu quero tudo.
Eu quero tudo. É aquele que não se contenta, né? Ah, já tem muito. Não, mas não basta. Eu quero tudo, né? Então é assim que vai funcionar. E o falso profeta vai estar lá para fazer esse marketing dele, né? Para poder apontar tudo para o anticristo. Diz assim no versículo 13: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Olha só, irmãos, no meio reformado, a gente costuma dizer que hoje em dia não acontecem coisas que aconteciam na época do início da igreja. Não é verdade? A gente fala isso. Por exemplo, os dons de operação de milagres. A gente não entende que isso está acontecendo hoje, que isso acontecia no início da igreja, mas por meio dos apóstolos, porque a igreja estava começando ali, né? E aí Deus queria dar credibilidade ao movimento. É assim que a gente acredita. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, ele fala o seguinte, que as evidências do apostolado foram mostradas na sua vida por meio de sinais e prodígios. Então, se você for analisar friamente, você vai ver que no começo da igreja, somente os apóstolos e alguém vinculado diretamente aos apóstolos é que faziam coisas extraordinárias. Quer ver? Você pode pegar lá e verificar. Ou era um apóstolo, ou era alguém vinculado diretamente aos apóstolos. Por exemplo, Estevão, né? Filipe. Você está entendendo? Então não era o povão não fazia coisas extraordinárias. Quando você olha assim nos dias de hoje, igrejas pentecostais dizendo que os dons estão aí normalmente para todos os crentes e tal, irmão, não cai nessa não. Se existisse um crente hoje, né, fazendo operações de milagres como no passado o sujeito chegava para uma pessoa aleijada e falava para ela, em nome de Jesus, levanta e anda. E a pessoa andava, curava as pessoas. No passado, Pedro chegou lá diante da menina e a menina ressuscitou. Agora, dizer que isso está acontecendo hoje do mesmo jeito, tenha paciência. Se isso estivesse acontecendo hoje da mesma maneira, então essas pessoas seriam mais irresponsáveis. Por quê? Com tanta gente no hospital aí, né? Nos hospitais, padecendo enfermidade e tudo, por que não vão lá então? Por que não vão lá curar, fazer a oração da fé? Por que não vão ressuscitar os mortos? Não é? Então a gente percebe, irmãos, que na prática, quem fazia isso mesmo, ou era o apóstolo, ou era alguém vinculado ao apóstolo. Isso no começo da história da igreja. Né? O que a gente percebe? A gente percebe pelo Apocalipse que no final dos tempos, esses sinais, esses prodígios, eles vão voltar. Eles vão voltar. Você fala assim, mas não está acontecendo agora. A gente diz isso. Não está acontecendo agora. Mas pode voltar? Tudo indica que vai voltar. Porque quando você vê a descrição do final dos tempos, tanto do Satanás, do anticristo, do falso profeta, nós vemos que eles vão realizar coisas extraordinárias. Extraordinárias. Então fala aqui, ó, que o falso profeta, ele vai operar grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Quem é que fez isso no passado? Elias. Vocês lembram que a gente leu lá em 2º livro dos Reis, capítulo 1, versículo 10 e 12, que foram lá alguns capitães para poder levar Elias preso. Elias estava em cima de um monte. E Elias pegou e falou, e desceu fogo do céu e consumiu os soldados. Pois é, irmãos. Ao que tudo indica, no final dos tempos, vai acontecer coisas extraordinárias. Né? Kleber, e a igreja também vai poder realizar coisas extraordinárias? Provavelmente sim. Vocês lembram que quando a gente leu lá em Apocalipse capítulo 11, versículo 3 a 7, sobre as duas testemunhas que representam a igreja, diz lá que elas vão ter autoridade, né, daqueles profetas do passado. Aí mencionou Elias descer fogo do céu também, mencionou Moisés, que invocou as pragas e tudo. E eu falei para vocês, a igreja, ela age durante toda essa era. Agora, quando é que a igreja vai manifestar coisas extraordinárias? Já vimos que ela manifestou no início, por meio dos apóstolos e dos diáconos. E agora eu estou falando para os irmãos
que provavelmente a igreja vai manifestar também no final. No final. Então, tanto no início da igreja quanto no final, pode esperar, meu irmão, coisas extraordinárias vão acontecer. Não é à toa que Jesus advertiu para enganar, se possível, até os eleitos. Até os eleitos. Porque muita gente hoje fala assim: ah, mas não me engana fácil, não. Não me engana, não. Pode tentar que não tem jeito. De repente, ele faz lá uma coisa extraordinária, uma coisa sobrenatural, uma coisa que não tem como dizer que é humana, é além do humano, não é? Você acha que isso não vai pegar até muito crente desprevenido, meu irmão? Vai pegar sim, vai pegar, né? Então, fica sabendo disso. Olha, por que que os reformados não creem na contemporaneidade de alguns dons? Porque eles eram exercidos só pelos apóstolos e os diáconos, no começo da igreja. Agora, de acordo com o Apocalipse, no final dos tempos a coisa vai pegar, né? E provavelmente esses sinais vão voltar, tá? Versículo 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais. Você está vendo? Por causa dos sinais. Se isso fosse simplesmente uma linguagem simbólica, só quer dizer que vai ter autoridade de Elias ou alguma coisa assim, não vai realizar coisas sobrenaturais. Meu irmão, o texto está falando que por causa dos sinais, olha só, vai convencer o povo. Então, a gente pode interpretar sim que esses sinais serão sinais literais. É coisa extraordinária mesmo. Fala assim, ó, seduz, vai seduzir, vai enganar os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, né? Então o falso profeta diante da besta vai fazer coisas extraordinárias. Aí fala assim, lhe foi dado. O que eu falo do passivo, né? Do verbo na voz passiva, sem indicação de autor, que é Deus. Por quê, irmãos? Lembra que eu falei para vocês que em última análise o poder ele vem de Deus? Então, se mesmo os inimigos de Deus vão poder realizar coisas extraordinárias, meu irmão, não tenha dúvida, isso vai fazer parte do decreto divino, porque não tem como uma criatura produzir poder extraordinário de si mesma. Não tem como isso acontecer. Se Deus não conceder, não tem como. Então, o que que você entende disso aqui? Que até mesmo esse poder, não é, vai ser uma permissão divina para cumprir o propósito divino. Satanás não pode mostrar coisas extraordinárias se Deus não quiser, né? Em última análise, Deus é que é a fonte de todo o poder. Essa que é a verdade. Aquilo que a Bíblia fala sobre nós, o que que nós temos que não nos foi dado? Isso também vale para os anjos, sabia disso? Não é? O que que Satanás tem que não lhe foi dado? O que que o anticristo tem que não lhe foi dado? O que que o falso profeta tem que não lhe foi dado? Às vezes a gente pensa isso só em relação aos homens, né? Mas não, meu irmão. Qualquer criatura, tudo que ela tem e tudo que ela pode fazer, isso vem de Deus. Sabia? Isso vem de Deus. Não é à toa que se Deus cortar a respiração, né, o ser humano morre. Até o ar, né, respirar, isso aí vem de Deus. Então, se Deus, por exemplo, desse um estalar de dedos, acabou Satanás, acabou o falso profeta, acabou o anticristo e tal. Então, tudo isso faz parte do plano de Deus, faz parte do propósito soberano de Deus. Tá? É por isso que eu falo, nunca perca o foco. Deus está, né, no controle de todas as coisas. Então, aqui, ele seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que faça uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Eu não falei agora que o anticristo, é claro que ele vai querer adoração, não é? É por isso que lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que o anticristo ele vai querer sentar como que no trono de Deus para se apresentar como Deus.
Então, ele vai ser um líder que vai querer tomar o lugar de Deus no coração da humanidade. É claro que para um crente, para um eleito, isso aí é besteira. A gente sabe que é besteira. Não vai mudar nada para nós. Agora, para a humanidade, vai. Vai. A humanidade de forma geral. Né? Vocês sabem que mesmo os não crentes, muitos deles ficam citando Deus, né? Ah, porque Deus não sei o quê. Ah, oh meu Deus. E as pessoas clamam a Deus e na hora do problema lembram de Deus e tal, aquela história toda, né? Quando vem uma enchente, alguma coisa aqui, muita gente clama, gente que nem é crente, clama pedindo ajuda de Deus e tal. Pois é, o anticristo, ele vai se apresentar como aquela alternativa, né? Como aquela alternativa ao próprio Deus. Veja só que coisa louca, né, irmãos? Coisa louca. Então aqui, esse negócio da estátua que o falso profeta vai falar para as pessoas fazerem para o anticristo, lembra muito aquele episódio de Daniel, capítulo 3, quando Nabucodonosor, né, manda levantar uma estátua lá para ele. Não sei se os irmãos lembram dessa passagem, né? E aí ele manda levantar a estátua e fala que é para as pessoas adorarem. Quando tocar a trombeta lá, todo mundo vai ter que se prostrar. Agora imagina, meus irmãos, no final dos tempos, levantar uma estátua que não deve ser uma estatuazinha qualquer, uma estátua lá gigante, e falar, ó, quando mostrar a estátua lá, quando der o sinal, é para poder fazer reverência para a estátua, né? Pois é isso que vai acontecer. Ah, mas está repetindo o que aconteceu. É isso mesmo. É isso mesmo, está repetindo o que aconteceu. Ah, mas naquela época lá, o Nabucodonosor, os três amigos de Daniel não se prostraram e foram jogados numa fornalha. Pois é, meu irmão. Quem tiver vivo lá naquela época, no futuro, né, e não se prostrar e não reverenciar a estátua do anticristo, o que vocês acham que vai acontecer? Né? Não sei, não sei. Mas com certeza vai ser punido. Vai ser punido por não reverenciar, por não se prostrar. Né? E aí você vai entender o que viveram os mártires dos primeiros séculos, né? Principalmente do século I. Você vai entender. Por quê? Porque hoje, meu irmão, a gente não sabe o que é perseguição. A gente não sabe. Quando eu falo que todo crente sofre perseguição, é porque a perseguição ela tem graus, né? Ela tem graus. Então, por exemplo, quando você é discriminado no seu trabalho porque você é crente, isso é uma espécie de perseguição. Queira ou não é, uma espécie de perseguição, né? Quando as pessoas te evitam, quando as pessoas cortam o assunto, né? Quando você entra falando de Jesus, do Evangelho e tal, tudo isso é uma espécie de perseguição. É por isso que o apóstolo fala, né? Que não dá para viver sem provação neste mundo. Não tem como. Só que a perseguição, a provação, ela tem grau. Os primeiros crentes, eles viveram uma perseguição, meu irmão, de perder bens e tudo, de perder casa, inclusive de morrer. Esse nível de perseguição a gente não conhece. Ah, Kleber, mas isso existe fora do Brasil? Existe, existe. Em vários países. É o que eu falei para os irmãos. País comunista, crente é perseguido. País muçulmano, o crente é perseguido. A imprensa não gosta de falar disso. A imprensa não gosta de falar disso. Ela tenta esconder, tá? Mas é a verdade. Eles são perseguidos. Então, essa estátua aí vai ser uma desculpa para matar muito crente, viu, meu irmão? Uma desculpa para matar muito crente. Versículo 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Irmão, pensa comigo aqui, hein? Esse negócio de fazer a imagem falar, se isso for literal, se isso for acontecer literalmente, eu te pergunto, não vai ter gente prostrando na hora, meu irmão? Na hora. Eu lembrei até de uns filmes antigos do Simba, né? Aquele marinheiro, né? Que ele ia enfrentar criaturas fantásticas, né? E tinha imagens se movendo, falando aquele negócio todo. Irmão, você está entendendo o nível da coisa? Ah, Kleber, não, mas isso aí vai ser forjado. Meu irmão, não importa. Não importa, porque no final das contas, se for forjado, vai ser para enganar do mesmo jeito. Para enganar do mesmo jeito. Você vê, por exemplo, vai lá no centro espírita e de repente tem algumas curas lá. O cara usou uma caneta, usou não sei o quê,
curou lá problema de catarata, não sei o que lá e tal. Ah, mas isso tudo é forjado. Meu irmão, para quem vai lá? Para quem se utiliza dessas coisas lá? Para quem sai de lá? Você acha que ele está pensando que aquilo ali é forjado, meu irmão? Para ele aquilo ali é real. Aquilo ali é poder. Não se engane, não. Ele acredita naquilo ali de todo o coração. Ah, mas será então que no final a estátua vai falar mesmo, vai matar mesmo? Meu irmão, se for literal ou não, isso não vai ser importante. Primeiro porque o objetivo é enganar. O objetivo é enganar. E vai funcionar. Vai funcionar. Segundo, é possível que a coisa seja literal? Se vai acontecer coisa extraordinária, é possível. Não dá para descartar essa possibilidade. É possível. Não sei se vocês sabem, há muitos registros de que na antiguidade, principalmente, muito feiticeiro, muito bruxo, dizia que fazia a estátua falar. Sabia disso? Estátua falar. Aquele Simão, o mago, quando você olha lá em Atos, capítulo 8, não tinha um homem que queria comprar o poder do Espírito Santo? Pois é. Esse homem aí, dizem alguns pais da igreja, que ele se gabava de fazer estátuas andarem e falarem. Olha só que coisa, né? Ele se gabava de fazer esse tipo de coisa. Então, isso também não é novo. Isso também não é novo. Essa história, vou fazer até ali o ente inanimado se mover, se mexer e tal. Isso não é novo. Então, se alguém perguntar para você, o que está dizendo aqui no versículo 15 é literal ou é forjado? Meu irmão, para mim pouco importa. É possível ser literal? É possível, viu? Vai ser possível. É possível que seja só simplesmente uma enganação para levar o povo na maciota, né? É possível também, né? O que você vê daqui é o seguinte, eles não vêm para brincadeira. Eles não vêm para brincadeira, né? Vem realmente usando todos os recursos para poder levar a multidão ao engano, para converter, né, as pessoas ao anticristo. Eu não falei para vocês que o falso profeta ele é como se fosse um oponente direto do Espírito Santo, né? O Espírito Santo converte as pessoas para Jesus. O falso profeta, ele converte as pessoas para quem? Para o anticristo. É assim que funciona, tá? Kleber, o falso profeta, ele é uma pessoa, é uma religião. Irmãos, olha só que interessante, né? Muita gente diz que o anticristo ele vai ser um governo, não vai ser uma pessoa específica e tal. Eu já mostrei para os irmãos que, de acordo com a Bíblia, não é bem assim. A Bíblia chama o anticristo de o homem da perdição, o homem da iniquidade, né? O apóstolo João diz que muitos anticristos já têm surgido. Nós identificamos na história pessoas que foram anticristos, né? Então, o anticristo é uma pessoa, não tem dúvida, é uma pessoa. Quando você olha o outro elemento dessa trindade maligna, Satanás, é uma pessoa também. É ou não é? É uma pessoa. Ah, mas é um espírito. É uma pessoa. O que é uma pessoa? Uma pessoa é um ser racional, inteligente, né? Capaz de adorar e capaz de pecar. Deus é um ser pessoal. Você está entendendo? Com a diferença que Deus não pode pecar, claro. Mas Deus, ele é uma pessoa também. Por isso que a gente fala as três pessoas da Trindade. Já parou para pensar isso? Né? A gente diz as três pessoas da Trindade. Por quê? Porque a pessoa é um ser racional. É um ser racional. O anticristo é uma pessoa? É uma pessoa. Satanás é uma pessoa? É uma pessoa. Por que o falso profeta não vai ser uma pessoa? Por quê? Se você olhar também o texto de Apocalipse, ele descreve o falso profeta como uma pessoa. Uma pessoa. Então, toda vez que a gente vai estudar esses assuntos de escatologia, final dos tempos e tal, sempre tem gente defendendo o anticristo é um governo simplesmente, né? E o falso profeta é a religião. Não, meu irmão, o negócio é mais personificado. O anticristo é uma pessoa, o falso profeta é uma pessoa e Satanás, que completa o trio, é uma pessoa também. Tá bom? Então diz, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, olha só, todas as classes, tá entendendo? Todas as classes
vão ser afetadas. Ah, mas o pobre não vai ser engambelado tão fácil. Não, vai ser do mesmo jeito. O pobre, o rico, o pequeno, o grande, o preto, o amarelo, o vermelho. Não tem essa história. Todas as classes vão ser atingidas. Diz aqui, ó. Faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. O falso profeta é que vai ser responsável por aplicar essa marca. Onde é que vai a marca, Kleber? A marca, ela vai sobre a mão direita. Pensa aqui, ó, na parte de cima da mão direita. E a marca, ela pode ir também sobre a fronte. Pensa na testa, né? Vai ser uma marca que pode ser colocada ou na testa ou sobre a mão direita. Que marca é essa, Kleber? Como é que é essa história de marca? Irmãos, no primeiro século, quando João, o apóstolo, escreveu o Apocalipse, como é que o leitor da época dele entendeu isso? Uma marca na mão direita e uma marca na testa. Meu irmão, sem dúvida nenhuma, ele entendeu como uma marca, aquela marca de ferro a fogo, você está entendendo? Porque isso era comum naquela época. Os escravos, de maneira geral, eles eram marcados. Os animais, de maneira geral, eles eram marcados. O que significava a marca, Kleber? A marca era um sinal de propriedade, né? Até hoje você vê o sujeito marcando o gado para dizer que o gado pertence a ele, não é? Pois é, no primeiro século isso era normal com os escravos também. Eles marcavam o escravo, pegavam lá o ferro na brasa, marcavam o escravo e aí sabia que ele pertencia a fulano. Ah, não pertencia a cicrano, né? Os gladiadores, por exemplo, os gladiadores, eles eram uma espécie de escravo, né? Só que eles eram escravo, vamos dizer assim, mais elitizado, porque quando eles venciam as lutas, eles recebiam um tratamento VIP, cara. Não era uma coisa assim, ah, você é um escravo, vai comer qualquer coisa aí, vai comer a lavagem lá e tal, e depois vai lutar. Não, não era assim não. Os caras eram bem tratados para lutar, para fazer um serviço legal, né? Para fazer bonito lá na arena. Então eles eram escravos, eram marcados com ferro quente também, né? Mas só que eles tinham um tratamento diferenciado. Então, o leitor do primeiro século, quando ele viu esse texto aqui, ó, ele pensou: o falso profeta vai marcar a gente no ferro. Aí você fala: ah, mas é porque hoje em dia a gente tem código de barra, não sei o quê. Meu irmão, o negócio é o seguinte: os tempos mudam, a tecnologia muda também. Pode ser que daqui a 1000 anos a tecnologia seja completamente outra. Nem exista mais código de barras e tal, né? Então, se Jesus não voltar, vai ter uma outra coisa. O fato é o seguinte: tem que ser algo que marque a pessoa, e vamos imaginar que seja algo visível. Você sabe, ah, tá ali a marca na mão, tá ali a marca no rosto. Você tá entendendo? Tem que ser. Agora, ficar especulando, como é que vai ser feita essa marca? Isso é inútil. É inútil. É como eu falei para vocês. No primeiro século, eles imaginaram ferro quente. Hoje, no século XXI, o pessoal fala em código de barras. Daqui a 1000 anos, eu vou falar o quê? Não sei. Não sei. Né? Então, não se perca nos detalhes, tá, irmão? Observa a essência da coisa, tá? É marcar para poder identificar. É essa que é a essência. Aí fala assim, ó, versículo 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, olha só. Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou te falar agora, para você entender a viagem dos intérpretes do Apocalipse quando eles chegam nesse trecho aqui, ó. Eles começam numa viagem enlouquecida, falando coisa que não tem nada a ver. E eu vou mostrar para os irmãos que realmente é assim, que a gente tem que ter muito cuidado para não falar coisa que não tem nada a ver. Olha só, versículo 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem o quê, irmãos? A marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então pode ser uma dessas três coisas, você está entendendo? Ou a pessoa pode ter sobre a mão direita ou sobre a testa a marca. Qual é a marca, Kleber?
Não sei. Não fala, o texto não fala. Fala que é dele lá, do anticristo, né? A marca da besta, do anticristo. Pode ser o próprio nome dele, você está entendendo? Vamos dizer, o nome do anticristo é Adolfo. Aí vai estar lá na mão, Adolfo. Então pode ser a marca, que eu não sei o que é, pode ser o nome dele, literalmente o nome, que a gente não sabe qual é, ou pode ser o número do seu nome. No versículo seguinte vai dizer qual é o número. Pode ser uma dessas três coisas. Aí a pessoa fala assim, então, se tiver a marca da besta, pode ser a marca. Mas pode ter o nome da besta, pode. Ou pode ser simplesmente o número. Pode ser qualquer um dos três. Você está entendendo? Só vai poder comprar ou vender quem tiver uma dessas três coisas sobre sua mão, né? Ou sobre a testa. Essa marca, a marca do anticristo. Por que eu estou repetindo a marca do anticristo? Porque o falso profeta, ele não quer colocar a marca dele nas pessoas. Ele vai colocar a marca do anticristo. Por quê? Porque o falso profeta, ele não está se promovendo. O falso profeta, ele promove quem? Ele promove o anticristo. Percebeu? Ele não está se promovendo, ele promove o anticristo. Então, a expressão número do nome, eu vou esclarecer aqui para os irmãos, número do nome, por quê? Irmãos, no passado, isso já não é muito comum hoje como era no passado, mas no passado, na antiguidade, eles tinham uma ciência lá que eles chamavam de gematria. Gematria. Você fala, gematria? O que é isso? Gematria era uma ciência lá que eles inventaram que relacionava letras do alfabeto a números. Letras do alfabeto a números. Então, vou dar um exemplo aqui para você entender melhor. Vamos dizer que o A fosse o número 1, o B fosse o número 2, e assim por diante. E assim por diante. Então, vamos imaginar aqui, se o A é um, o B é o 2, o C vai ser qual letra? Vai ser a letra F. Você está pegando o que eu estou falando? Presta atenção. Então, o F vai ser a letra, o F vai ser o número 6, né? Aí havia um pastor aqui em Brasília, tem um pastor aqui em Brasília, que é o pastor Fade, né? O pastor Fade. O nome do pastor Fade é Fade Fayed Farad. Olha só, o nome do pastor Fade é Fade Fayed Farad. O que você vê daí, ó? É F, F, F. Se você considerar que o F é o número 6, então qual é o nome do pastor Fade na gematria? Pegando só as primeiras letras do nome dele, é 666. Você está vendo só que coisa curiosa? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, meu irmão, é que se você tiver uma certa habilidade, se você souber trabalhar a coisa, se você, vou pegar só a primeira letra do nome e tal, irmão, se você tiver a malícia, tudo pode ser o anticristo. Se souber trabalhar, tudo pode ser. Quer ver só? O que os estudiosos dizem? Que o anticristo, que João estava pensando aqui, era Nero. Por quê? Porque eles falaram assim, o número do nome dele, 666, está dizendo aqui, ó, no versículo 18, diz assim, ó, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Aí a pessoa foi lá, então eu vou descobrir quem é o anticristo, eu vou descobrir. Aí começaram a calcular. Aí eles chegaram à conclusão que o anticristo é o Nero. É o Nero. Porque eles foram lá calcular o nome, tal, de acordo com a gematria, deu 666. Agora, isso é o que a gente ouve. Agora, deixa eu contar para você a real. Vou contar para você agora. A real é o seguinte: eles pegaram o nome do Nero, foram calcular, não deu esse número. Não deu. O que eles fizeram? Vamos juntar aqui então o título. Ele não era um César, que César, no começo era o nome de um homem, né? Júlio César. Mas depois, com o tempo, virou sinônimo de imperador, né? César virou sinônimo de imperador. Então eles juntaram Nero, César. Ou César Nero, né? Aí eles pegaram e juntaram, aí calcularam, agora deu 666. Pois é, mas deixa eu te explicar um negócio. Olha o que aconteceu. Eles pegaram César, Nera César,
Nero César, calcularam, não deu. Aí eles fizeram uma transliteração para o hebraico lá. Não deu ainda. Pegaram um pouco do grego, misturaram. Irmãos, eles fizeram um verdadeiro samba para poder conseguir esse número aí, para dizer que era o Nero, de qualquer forma. Quem fez isso, Kleber? Não foi nenhum pai da igreja, não foi nenhum intérprete dos primeiros séculos, não, não. Foram 4 alemães no século XIX. Você está ouvindo o que eu estou falando? 4 alemães no século XIX. Nenhum pai da igreja teve essa ousadia de dizer que era Nero. Por que, Kleber, que eles não fizeram isso? Irmão, muito simples. Pensa comigo. Se João ele foi jogado na ilha de Patmos no final do século I, na década de 90 do século I, Nero já havia morrido há muito tempo. Nero morreu no ano 68. João foi lá para a ilha de Patmos, né? Lá para o ano 90 e pouco. Se o Nero fosse o anticristo, qual o sentido disso? Qual o sentido? Então Nero, então o anticristo era o Domiciano, o cara que ficou oprimindo João lá. Meu irmão, agora que eu vou te falar para você pensar comigo com calma. Pensa comigo com calma. É o seguinte, esse número 666 é para identificar um anticristo específico ou todos os anticristos? É essa que é a pergunta que você tem que se fazer. É para identificar todos os anticristos ou é para identificar um anticristo só, o anticristo final? Se você consegue responder essa pergunta, acabou, acabou. Porque olha só, se for para identificar qualquer anticristo, não pode ser um nome específico, meu irmão. Não pode. Porque Nero é um nome, Domiciano é outro nome, Stalin é outro nome, Hitler é outro nome. Está entendendo? Não pode ser um nome específico. Se for para identificar o anticristo de forma geral, não pode ser um nome específico. Se for para identificar o anticristo final, então, meu irmão, só dá para saber quando ele aparecer. Só dá para saber quando ele aparecer. Então vamos fazer as duas coisas aqui, ó. Vamos pensar o seguinte: é para identificar o anticristo de forma geral. Não o anticristo específico, mas o anticristo de forma geral. Tem jeito, tem jeito. Quer ver? Olha só. No versículo 18 diz assim, ó. Aqui está a sabedoria. O que é a sabedoria, irmãos? À luz da Bíblia, sabedoria é você aplicar o conhecimento que você tem de uma forma útil, de uma forma lícita, de uma forma aprovada por Deus. Sabedoria, resumidamente, é você conseguir ver alguma coisa de acordo com a forma como Deus vê essa coisa, tá entendendo? Sabedoria é percepção divina. Sabedoria é você olhar qualquer assunto e saber o que Deus pensa daquele assunto. O que Deus pensa daquele assunto. Então, quanto mais o crente conhece a Bíblia, quanto mais o crente conhece a vontade de Deus, mais ele tem condições de agir com sabedoria. Você percebeu, meu irmão? Quanto mais o crente conhece a Bíblia, mais ele tem condições de agir com sabedoria. Por quê? Qualquer situação que é posta diante dele, ele, à luz da Bíblia, ele vai imaginar o que Deus faria nesse caso. Como é que Deus agiria aqui? Né? Quando você consegue aplicar isso com sucesso, você foi sábio. Você foi sábio. Né? Então, a sabedoria, ela não depende de quantidade de informação. Uma pessoa pode ter muita informação, mas não sabe usar a informação que tem. Né? Porém, você pode ter pouca informação e aplicá-la com sabedoria. Aqui o apóstolo João fala assim, ó, aqui está a sabedoria. Ou seja, o crente já subentende que ele vai agir à luz da palavra. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Olha o que o João está falando para a gente. Olha a dica que ele está dando. O número da besta é número de homem. E depois diz que esse número é 666. Irmão, o número 6 é número de homem por quê? Porque quando você olha a criação, em que dia que o homem foi criado? No sexto dia. O número 6 é número de homem porque ele foi criado quando?
no sexto dia. Por que 3 vezes o 6? 666. O que eu falei para vocês no início dessa aula? Nós estamos diante de uma trindade do mal que se opõe à trindade divina. Quem é que se destaca nessa trindade do mal? É o anticristo. E por isso que é o número 6, número de homem. Mas essa trindade do mal, ela é composta, como diz a própria palavra trindade, de 3 pessoas. Satanás, o anticristo e o falso profeta. Então, quem é o anticristo? O anticristo, irmãos, é aquele que se levanta contra a trindade divina. Contra a trindade divina. Quando você pega esse número de forma geral, você só pode tirar essa lição. Não dá para dizer especificamente quem é. Mesmo porque eles variam no decorrer da história. É uma tolice você querer provar que Nero é o anticristo, que Domiciano é o anticristo. Não precisa disso. É óbvio que eles foram anticristos. Não precisa disso. O apóstolo João, ele falou na sua primeira carta, muitos anticristos têm saído pelo mundo. Então, eu já falei para vocês, se a pessoa é um líder político que ataca a igreja, que ataca o crente, é um anticristo. É um anticristo. Ponto. Ele tem, apoiando ele quem? Satanás por trás, não tenha dúvida, e ele tem também um falso profeta, sempre junto, apoiando. Quando você vê essas religiões, esses falsos profetas, né, que ficam pregando coisa para te desviar de Cristo, da palavra e tal, tá tudo junto. Esse trio, irmãos, ele age durante toda a era da igreja. Durante toda a era da igreja. Satanás está sempre junto de um anticristo e de um falso profeta. Sempre junto. É por isso que Jesus advertiu, no final dos tempos, o número de falsos profetas ainda vai aumentar. Ainda vai aumentar. Né? Então, não se engane, toda vez que você vê anticristo, né, um líder político, atacando o crente, Satanás está por trás e tem sempre um falso profeta junto, querendo desviar as pessoas para esse sujeito. É sempre assim. Né? Mas e se for para o anticristo final, Kleber, esse 666? Se estiver se referindo especificamente ao anticristo final, como é que eu vou saber o nome dele? Meu irmão, espera. Se você estiver vivo até lá e ele aparecer, aí você vai entender por que o 666 tem a ver com o nome dele. Você vai entender. Mas isso é só no dia que ele surgir. No dia que ele surgir. Eu não falei para vocês aqui, brincando, né, sobre o nome do pastor Fade, né? Vamos dizer que no tempo final apareça alguém chamado com 3 iniciais de F, e alguém vai falar assim, rapaz, será que ele é o anticristo? E de repente vai até ser. Vai até ser, né? Então, o que eu quero que os irmãos guardem daqui é o seguinte, o que eu posso dizer do 666? Eu posso dizer que o 666 é número de homem, porque é o anticristo que se destaca nessa trindade, né? Posso dizer que é a trindade porque são 3 pessoas se opondo à trindade divina. É isso que eu posso falar. É isso que eu posso falar. Mas o fulano lá disse especificamente o nome tal, tal, tal. Meu irmão, viagem. Viagem. Tá viajando, tá especulando. Tá especulando, tá entendendo? O Apocalipse, ele não tá explicitando ninguém. Não tá. Não adianta forçar a barra. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá, irmãos? O crente reformado, ele tem fama de estudar a Bíblia, de se aplicar no conhecimento da palavra de Deus e tal, mas ele não inventa. Ele não inventa. Onde Deus fala, ele fala. Onde Deus se cala, ele se cala, tá? Isso é uma regra boa para seguir. Vamos continuar? Então aqui, irmãos, capítulo 14. Você viu que o negócio não tá legal, né? O anticristo tá arrepiando lá. O falso profeta vai entrar também fazendo coisas extraordinárias. O crente vai ser perseguido, vai sofrer. Os ímpios estão por cima. Quer dizer, só coisa ruim. Só coisa ruim. De repente, no capítulo 14, o apóstolo João começa a ter uma palavra de esperança. Uma palavra de esperança. Nesse capítulo 14, meus irmãos, nós vamos ver aqueles eventos que precedem imediatamente a volta de Cristo. Olha só. Primeiro foi pintado um quadro feio, né? O anticristo, o falso profeta, Satanás, essa turma vai botar quente e tal, tudo bem. Agora, no capítulo 14,
a gente vai ver os eventos finais. Finais. Quais são eles, Kleber? Vamos lá. Versículo 1. Olhei, e eis o cordeiro em pé, sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Como é que é a visão que João tem aqui? Ele vê Jesus em cima do monte Sião e com ele os 144.000. O que eu já falei para os irmãos de 144.000? Os 144.000 seria o número total dos crentes. O número total dos crentes. Lembra lá em Apocalipse 7, que a gente viu aquela simbologia toda, né? Número 12 multiplicado por 12. O número 12 é o número do povo de Deus, porque no Velho Testamento eram 12 tribos. No Novo Testamento são 12 apóstolos. Multiplicou 12 por 12, 144. Aí adicionou 1.000, por quê? Porque o número 1.000 no Apocalipse se refere a grande quantidade, né? Então, o que a gente percebe aqui? 144.000 se refere à igreja. A igreja está em pé sobre o Monte Sião, Jesus e a igreja. Jesus é a igreja. Kleber, que Monte Sião é esse? É aquele Monte Sião lá em Israel? Não é. Esse Monte Sião aí é o terceiro céu, é o céu. Se você for lá em Hebreus capítulo 12, versículo 22, eu faço questão de ler, meus irmãos. Hebreus 12, 22. Olha o que diz lá. Diz assim: mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Olha só, o autor de Hebreus escrevendo lá o céu, ele diz assim para o crente, ó, tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, está falando aqui sobre o céu. Esse Monte Sião aqui é o céu. Qual é a imagem que a gente está tendo aqui? A gente está tendo a imagem de Jesus com a igreja no céu, um pouco antes dele chegar, não é, para exercer o juízo. Essa é a primeira imagem. Então, nós acabamos de ver, o anticristo, o falso profeta, Satanás estão tocando terror na terra. Estão. Mas os eventos finais, Jesus vai estar com a sua igreja no céu, pronto para vir. É claro que aqui, irmãos, a gente não vai se prender aos detalhes. Nós sabemos que, literalmente, Jesus vai vir, a igreja vai ao encontro dele no céu e vai descer com ele, né? Mas aqui está um negócio mais resumido. Jesus está já com a igreja, né? E vai descer com ela do céu. Essa que é a imagem. Agora eu quero chamar a atenção do irmão para uma coisa. Olha só. Fala aqui no versículo que a igreja tem na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. O nome do pai do Cordeiro. E agora, meu irmão, eu vou te fazer uma pergunta, eu quero saber se você vai conseguir responder. Esse nome do pai e do Cordeiro, que está dizendo aqui que está na testa do crente, você acha que esses nomes estão na testa do crente literalmente? Vou dar 5 segundos para você pensar. Você acha que está literalmente? Pois é. Não acha, né? Pois é. Nenhum estudioso acha que vai estar literalmente na testa. Eles dizem que isso aqui é só uma linguagem simbólica. Olha onde é que eu vou chegar. Espera aí, ó. Eles falam que isso aqui é uma linguagem simbólica. Eles falam que quando fala que está na testa, é porque está na mente do crente, né? A mente dele está debaixo da soberania de Deus, do Cordeiro e tal. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer o seguinte: se o nome do Cordeiro e do Pai não estão literalmente na testa do crente, por que a marca da besta ela está literalmente na testa e na mão? Será que vai estar mesmo? Olha só, e aí começa a divergência. Muita gente fala, não, isso é uma linguagem simbólica. Quando diz lá que tem que ter a marca na mão, na testa, quer dizer o seguinte, tem que ter na testa porque a mente está debaixo do jugo, né? Do anticristo. Tem que ter na mão porque a mão é símbolo de atividade, né? Ou seja, tanto a mente da pessoa quanto o serviço dela
está debaixo do jugo do anticristo. Então, meus irmãos, o que é que você conclui disso aí? Você conclui que pode ser que nem seja uma marca literal. Pode ser que nem seja uma marca literal, né? Há dois grupos que defendem coisas diferentes. Tem muito estudioso que fala, não vai ser marca literal. Aí você fala, não, Kleber, mas aí vai por água abaixo tudo que eu aprendi até hoje na minha vida. Pois é, meu irmão. Pois é. Você está vendo? Às vezes a gente se prende a uma coisa que nem é tão importante assim. Às vezes não vai ser uma marca literal. A mão é símbolo de serviço. A mão direita, né? É porque eles estão a serviço do anticristo. Quem está a serviço do anticristo vai poder comprar, vai poder vender, vai poder comercializar na boa. A marca na testa é porque a mente deles está de acordo, pensa do mesmo jeito, sabe? Estamos juntos, pensamos do mesmo jeito. Então, aqueles que pensam igual ao anticristo, aqueles que servem ao anticristo, esses vão poder comercializar. E aqueles que não pensam igual ao anticristo, aqueles que não servem ao anticristo, não vão poder comercializar. Seria essa a lição. Então, você percebe como, às vezes, o foco está numa coisa que pode nem ser. Pode nem ser. Nenhum estudioso diz que o crente vai ter literalmente na testa dele escrito lá Cordeiro e Deus Pai. Nenhum. Nenhum. É por isso que o Simon Kistemaker, né, que é um dos comentaristas da editora Cultura Cristã, aquele que comenta o Apocalipse, ele diz o seguinte: eu não acredito que a marca é literal. Eu não acredito. Para mim é uma coisa simbólica isso aí. Olha só, o sujeito fala isso. Tá vendo? Então vamos lá. Então, tem escrito na fronte o nome do Cordeiro e o nome do Pai, né? Versículo 2. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas. Aí quando fala voz de muitas águas, a gente já lembra da voz de Deus, né, meu irmão? Porque lá no Salmo 29, versículo 3, diz que se ouve a voz do Senhor, troveja a voz do Senhor, né? Então a gente ouve do céu, voz como de grande trovão, a voz do Senhor sobre as águas. Aí fala, ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Aí você vai falar, Kleber, então é Deus falando? Não, meu irmão, não é Deus falando. Quando diz aqui nesse versículo que a voz é de muitas águas, voz como de grande trovão, ele só quer focalizar que é uma voz estrondosa, que é uma coisa muito alta, muito forte. Ué, mas quem é que está falando? Você vai ver, calma. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Irmão, essa voz de trovão, essa voz forte, essa voz estrondosa é a voz do coro celestial. É a voz do coro celestial. Olha só. Jesus e sua igreja estão prontos para aparecer. O pau está comendo aqui embaixo. O pau está feio. Está comendo. O coro celestial começa a cantar. Veja só, parece uma coisa completamente contraditória, né, meu irmão? Você vê, o negócio está pegando fogo, os caras estão cantando, né, meu irmão? Para você ver como é que vai ser no final, né? Vai ser um show de contraste. Um show de contraste. O mal contra o bem. O mal comemorando, mas a festa ainda não começou, não. A festa não começou, não. A festa vai começar. Estão comemorando, né? Pois é, mas a festa vai começar. Versículo 3. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Olha só, o coro celestial está ensinando uma música para a igreja, hein? Vocês vão aprender essa música agora, que agora chegou a hora de cantar. É para cantar com força, para cantar com força, né? Quem já participou de coral aí, sabe como é que é a emoção quando a gente vai fazer uma apresentação, né, irmãos? Vai fazer uma apresentação, aquele ensaio, aquele negócio todo, e a gente vai entrar e vai cantar para o Senhor com toda a nossa força, aquela alegria, e aquilo é contagiante e tal. Pois é, agora, é agora. Presta atenção na música, vocês vão cantar, hein? Vai ser o maior cântico da vida de vocês. Vocês vão aparecer cantando, louvando o Senhor, né? Para o momento que todos esperavam, o momento da vinda de Cristo.
É isso que vai acontecer. E está ensinando aqui, ó. Está ensinando para a igreja. Versículo 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você, ó. Tem muita gente que olha esse versículo aqui e defende o celibato, tá entendendo? Porque fala assim, ó, são estes os que não se macularam com mulheres, né? Porque são castos, são puros, imaculados, né? São eles os seguidores do Cordeiro e tal. Aí eles falam que esse versículo defende o celibato. Meu irmão, isso é tanta ignorância que não tem nem o que falar. Ó, primeiro lugar, o homem, ele não foi feito para viver só. Não foi feito para viver só. Qualquer pessoa que tem um conhecimento mínimo da palavra de Deus sabe que quando Deus criou o homem lá em Gênesis, disse lá que o homem estava só. Isso não era bom, não era bom. Deus viu que o homem estava só. E o que foi que ele fez? Ele criou uma mulher para o homem. O que a gente conclui daí? A gente conclui, meu irmão, que o homem ele foi feito para ter uma mulher. A mulher foi feita para ter um homem. Ah, mas tem gente que tem esse dom. Pois é, exceção. Exceção. Não é normal. Não é normal. O que é o normal? O normal é um homem ter uma mulher ter um homem. É isso que é o normal. Ah, mas fala aí, Kleber, que estes são os que não se macularam com mulheres. Está falando da igreja, não se maculou com mulheres e tal, meu irmão. Aqui a linguagem é uma linguagem espiritual. A igreja, que é composta de homens e mulheres, ela é também conhecida como a noiva de Cristo. A noiva de Cristo. E a igreja, ela não vai se prostituir, não vai adulterar. O que quer dizer isso? Nós estamos falando aqui de relação sexual entre homens e mulheres? Não. Nós estamos falando aqui da relação espiritual entre o crente e alguém que não é Deus. Você está entendendo? Nós estamos falando aqui da noiva de Cristo, da igreja. Quando ele fala, são estes, quem são? Os 144 mil. Os 144 mil. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Quer dizer, na verdade, que eles não adulteraram. Por quê? Porque eles são puros, imaculados. Eles são a igreja. São a noiva de Cristo, permaneceram fiéis a ele. Lembra que Jesus falou, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Esses que estão no Monte Sião, que vão descer com Jesus, eles já passaram pela morte, já provaram a fidelidade e não traíram o Senhor. Diz mais, ó, eles são os seguidores do Cordeiro que vão para onde quer que ele vá. Ah, o Cordeiro vai para ali, eu vou junto. Ah, o Cordeiro vai para um lugar que vai dar ruim. Eu vou junto. Ah, mas Jesus ali vai ser divulgado no lugar e tem muito crítico. Eu estou lá. Irmão, onde quer que o Cordeiro vá, o verdadeiro crente, a verdadeira igreja, a noiva, vai junto com ele. Vai junto com ele. É por isso que quando a gente vê Jesus falando assim lá em Mateus capítulo 10, quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Se você acha que, eu vou disfarçar aqui que eu sou crente e tal, Jesus está na área, mas eu não estou. Não, meu irmão. Não, não pode. Os seguidores do Cordeiro, eles vão para onde quer que ele vá. Para onde quer que ele vá. Onde tiver Jesus, o crente tem que estar junto. É para seguir Jesus até a cruz, meu irmão. Pegue a sua cruz e me siga, né? E aí continua o texto, ó. São os que foram redimidos dentre os homens. Primícias para Deus e para o Cordeiro. O que é primícia, Kleber? Primícia, antigamente, era aquela melhor parte da plantação, né? Eles pegavam assim que eles iam colher e tudo, eles pegavam a primeira parte, a melhor parte, e ofereciam a Deus, né? O que há de melhor na humanidade? Quais são as primícias da humanidade para Deus? São os eleitos. São os eleitos.
Eles que são a primícia da humanidade, né? Para Deus e para o Cordeiro. Né? Então, meu irmão, se prepara. O que está acontecendo aqui, né, é que a festa ela vai começar. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém, Kleber. Obrigado aí, meu irmão. Graça e paz. Eu aproveito aqui, tudo isso que enquanto Kleber falava, os irmãos ao longo da semana, esse capítulo 13 e 14 que foi iniciado, convido os irmãos a fazer uma meditação, juntar com 2 Tessalonicenses no capítulo 2. Principalmente no que diz respeito a milagres, sinais. Jesus disse que se não tiver sinais ou milagres, não crerão. A questão é, da onde é que procede e qual é a proposta desses sinais e milagres? É a glória de Deus ou, como está em Apocalipse, lá em Tessalonicenses, os irmãos vão ler, Deus permitindo a operação do erro. Né? Então é muito importante a gente estar atento com esses negócios de sinais, milagres, que tanta gente procura por aí. A questão é, esses sinais são para a glória de Deus ou para um outro objetivo? Então é isso que nós temos que ficar atento. Meu pastor, a palavra é com o senhor. Amém, muito bom, Kleber. Deus abençoe aí. Lembrar aos irmãos que os reformadores, eles não desacreditam no poder de Deus. Pelo contrário, né? Deus, cremos no poder de Deus. Deus continua o Deus do milagre. Nós cremos que o nosso Deus é Deus poderoso. Isso não impede de nós orarmos pelo poder de Deus, né, Kleber? A gente crê nisso, a gente ora por isso e a gente entende que Deus vai continuar com a sua operosidade. Os apóstolos assim agiram pelo poder, pela direção, pela orientação e porque Deus assim permitiu. E a seu tempo, para o seu propósito, com os seus objetivos bem definidos, Deus vai continuar agindo ao longo da história. Tudo em que Deus faz existe um propósito bem definido. Deus abençoe por essa aula aí. A gente continua aprendendo assim, deveras, com todos os ensinos que você tem trazido aí. Obrigado pelo seu aprendizado, pelo seu tempo de dedicação a tudo que você tem pesquisado aí. E que Deus te abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem proporcionado como aprendizado no dia de hoje. Oramos pedindo a bênção do Senhor sobre a vida de todos os irmãos da nossa igreja, sobre aqueles que têm se debruçado aí para aprender da Tua palavra. Hoje, em especial, oramos pelas mães que nos acompanham, pelas mães da nossa igreja. Pedimos que o Senhor mesmo abençoe a todas e que a boa mão do Senhor seja com elas, em particular no dia de hoje, porque elas precisam do Senhor em todos os dias. Fica conosco, nos conduza no dia de hoje em todas as atividades que ainda temos que fazer para a glória do nome de Jesus, porque é por Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém.